Vamos lá. O texto que vamos ler e aquilo que o Espírito Santo tem para compartilhar conosco nessa noite é algo muito simples, algo que talvez você já leu, releu, entendeu da parte de Deus, e talvez Deus só veio te relembrar esse assunto. Porém, é um texto que, para quem está ensinando, requer um certo nível de autoridade no assunto, que eu particularmente acho que não tenho, ou estou em construção para ter. Então eu vou falar de um assunto que, na verdade, Deus está me confrontando. Eu estou nesse processo de amadurecimento acerca de tudo isso que vamos falar. Então, querido, você vai chegar e falar, não, eu fui lá para a igreja, o Rafael me xingou, acabou comigo, não sei o quê. Quem ele pensa que ele é? Eu sei, eu não sou ninguém, não sou nada, sou pecador, sou falho. É isso, estou reconhecendo a minha posição. Mas quem está aqui ministrando hoje, através da minha vida, é o Espírito Santo. E se isso precisa mudar na sua vida, amém. Amém, queridos? Isso aí, alinhamos expectativas, gosto assim. Bom, abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 1. Se você trouxe sua Bíblia de papel, pode abrir. Se você está aí com ela no celular, também abra. É legal você ver ali o texto, ver os versículos, aquilo que estamos lendo, acompanhe. Livro de Provérbios, capítulo 1, a partir do verso 1, nos diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Amém. Abaixe suas cabeças, vamos orar. Espírito Santo, obrigado, Deus, por essa noite de adoração que temos aqui, por esse ambiente que o Senhor nos proporcionou, Pai, para vivermos na Tua presença, caminharmos na Tua presença. Deus, desde já eu te peço, Pai, que a revelação do Senhor venha sobre este lugar. Que a graça do Senhor possa estar sobre a minha vida, Pai, para ensinar a Tua palavra, para compartilhar a Tua palavra e todos os desafios necessários para as nossas vidas, que o Senhor possa nos ajudar, Deus. Eu tenho experimentado essa palavra, eu tenho tentado viver isso na minha vida e eu sei quão difícil é. Então, Deus, que a partir dessa noite o Senhor nos encoraje, Pai, a cada dia melhorar um pouquinho nesse assunto. Oramos em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, hoje nós temos um desafio, hoje nós temos um curso a fazer aqui. Uma trajetória para entender um pouco o que é sabedoria a partir da palavra de Deus. E sabe, hoje é importante nós nos matricularmos nesse curso, porque eu não tenho nenhuma capacidade para ser o professor desse curso. Na verdade, hoje eu quero te apresentar o assunto, mas para você realmente crescer em sabedoria, você vai precisar viver isso na sua casa. O lugar onde nós crescemos em sabedoria não é na igreja, não é ouvindo aqui a pregação do púlpito simplesmente, mas é na nossa casa, aplicando dia a dia, passo a passo. Então, querido, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula sobre sabedoria. E vamos lá. Para ela causar impacto na sua vida, ela precisa estar presente com você durante os dias. E aqui, trazendo uma introdução acerca do livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele é, na verdade, um livro poético, e ele deve ser lido dessa forma. Não leia algum livro poético como uma história. Leia como uma poesia, como às vezes uma canção, como o livro de Salmos. E aqui em Provérbios nós temos ensinamentos. Nós temos uma variedade de ensinamentos, resultado de anos de estudo, reflexão, anos de conhecimento adquirido durante a vida de um homem chamado Salomão. É um compilado de provérbios até antigos, anteriores a Salomão, que ele reuniu, que ele entendeu numa direção da parte de Deus que deveriam ser compilados e ensinados às pessoas. E na verdade Salomão, ele prepara esse livro para o seu próprio filho, para que ele aplicasse em seu caráter a palavra de Deus. E Salomão, ele não é o único autor de provérbios, mas ele é o mais importante, ele escreveu quase que o livro completo. Então vamos tentar entender quem é o autor disso que estamos lendo, Salomão. Todos aqui já ouviram falar de Salomão, um dos homens mais importantes da história. A Bíblia nos conta que foi um homem sábio. Nós vamos ler alguns textos que mostram isso.
E Salomão, ele foi filho de Davi com Batseba. Se você se recorda da história, Batseba foi uma mulher que Davi adulterou com ela. Davi matou o seu marido, porque ela engravidou, e depois de um tempo esse filho morreu. Então, posteriormente a toda aquela bagunça que havia acontecido na história de Davi, nasce Salomão, filho desse relacionamento que começou de uma forma totalmente pecaminosa. Mas aqui então nasce um menino, e esse menino, ele se tornaria o próximo rei de Israel. Aqui no texto em que lemos lá em 1 Reis, a partir do capítulo 1, nós vamos ver a introdução do reinado de Salomão. E lá Davi, ele estava idoso, já muito próximo à morte. E aí Adonias, um dos filhos mais velhos de Davi, ele tenta dar um golpe de estado. Adonias vê a situação do seu pai, ele fala, bom, agora eu vou reunir os chefes de Israel, vou unir os meus irmãos, eu vou tomar conta, eu vou assumir o reino sobre Israel e vou realizar uma festa para que todos os líderes de Israel me acompanhem. E ele realiza isso, ele faz uma festa, ele promove o seu nome, e ele fala, gente, a partir de agora eu sou o rei de Israel. E ele não convida para a festa Salomão, Batseba e o profeta Natã, porque estes três aqui, eles estavam entrelaçados à sucessão do trono, que era através de Salomão. Porque Davi havia prometido, tanto a Batseba quanto ao próprio Salomão, que ele seria o próximo rei. Então já existe um conflito aqui armado. Se ele não chamou Salomão para a festa, é porque Salomão é um inimigo. Isso aqui está claro. Então o profeta Natã e Batseba, eles interferem na história, eles vão conversar com o rei Davi, que então mesmo no leito de morte ali, mesmo prestes a morrer, ele então reúne o profeta, ele fala, vamos lá, então vamos instituir Salomão como rei. E existe uma grande festa em Israel, e Salomão finalmente assume como rei. Ele caminha ali na mula do rei, que era um jumentinho, onde mostrava poder e autoridade. Ele senta no trono de Davi, e todo o povo celebra Salomão como rei de Israel. E aí, se você quiser ver o resto dessa história, vai lá ler o livro de Reis, 1 Reis, capítulo 1, 2. Vai ser assim um genocídio quase que vai acontecer no começo da história de Salomão. Mas é interessante, leia lá se você nunca leu, é uma história curiosa. E aí, após Davi cumprir a sua promessa, Salomão ele se torna rei de Israel, e no capítulo 3 nós vamos ver um ponto determinante na história de Salomão. Então abra aí a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 4. Não sei porque me deu uma sede, só um minuto. 1 Reis, capítulo 3, a partir do verso 4, que nos diz assim, vamos ler um pouco. O rei, Salomão aqui, já era rei de Israel, tudo mais, foi a Gibeão para lá oferecer sacrifícios, porque era o lugar alto mais importante. Naquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite, em sonhos, e Deus lhe disse, peça o que você quer que eu lhe dê. Olha o que Deus está falando aqui para Salomão. Pode pedir. O que você quer, Salomão? Salomão, a partir do versículo 6. Salomão respondeu, foste muito bondoso com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração. Diante da tua face, mantiveste para com ele esta grande bondade e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. E agora, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa, e Deus lhe disse, já que você pediu isso e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte dos seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei com você, e eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém,
e igual a você nem haverá depois. Oh, meu Deus do céu. Gente, eu estou usando lente, e aí quando você usa lente, a lente embaça. E aí eu tenho que esfregar meu olho, desculpa. Também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante todos os dias de sua vida. Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos, os meus mandamentos, como fez Davi, seu pai, eu prolongarei os seus dias. Neste texto aqui nós vemos um pacto, uma aliança que Deus faz com Salomão. Aqui eles têm este momento, Salomão está ali adorando ao Senhor e Deus pergunta para ele, Deus aparece a ele e fala, o que você quer? Salomão pediu sabedoria. Salomão falou, Deus, eu preciso saber distinguir entre o bem e o mal. Eu preciso ter sabedoria, eu preciso entender as situações para fugir de ciladas e para saber cuidar bem do seu povo. E aí, com isso, com esse pedido de Salomão a Deus, Deus ele derrama muito mais sobre a vida dele. A partir de agora, Israel se torna uma potência entre as nações ali. A partir de agora, Salomão ele vai construir um templo poderoso, um templo maravilhoso para todo o povo ir lá cultuar a Deus. Um templo que não está presente no Brás, e sim esteve presente há milhares de anos atrás em Israel. Um tempo de paz que Salomão viveu entre as nações, entre os povos. Davi viveu uma vida de guerra, guerreando contra os inimigos, tudo mais. Salomão não, ele viveu um período de longa paz. E tudo isso capaz de ensinar aos outros povos. Salomão aqui nessa história, ele se torna um sábio, que pessoas vinham de longe ouvir a sua sabedoria. Pessoas vinham estudar aos pés de Salomão. Porque era notável, aquilo que Deus havia colocado sobre ele era notável. Sabedoria, entendimento, conhecimento. Não é à toa que no livro de 1 Reis capítulo 4 nos mostra isso. A partir do versículo 29, diz assim, Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum, e uma inteligência tão vasta como a areia que está na praia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que todos os homens do Oriente, e que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esraíta, do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E a sua fama se espalhou por todas as nações ao redor. Compôs 3.000 provérbios, e seus cânticos foram 1.005. Falou sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o hisopo que brota dos muros. Também falou sobre os animais e as aves, os animais que rastejam e os peixes. De todos os povos vinham gente para ouvir a sabedoria de Salomão. E também mensageiros de todos os reis da terra que tinham ouvido falar da sua sabedoria. Sabe, aqui, a partir deste momento, Salomão ele começa a construir um legado que se estende até os dias de hoje. Porque se eu estou lendo agora esse texto, é fruto daquilo que Deus compartilhou com Salomão. E alcança hoje as nossas vidas. Queridos, isso é poderoso. Uma mensagem que tem o poder de transportar os tempos, as eras e as gerações, e pode nos impactar numa sociedade totalmente diferente. Olha, o poder daquilo que Deus entregou na vida de Salomão. O poder da sabedoria. Sabe, e é engraçado nós estudarmos a vida de Salomão, porque depois, lá para frente, Salomão ele vai se perder por conta de alianças políticas que ele faz, ele se casa com muitas mulheres, ele tem 1.000 mulheres, não tem como isso dar certo, com uma já é difícil. E aí, ele se perde no caminho, mas no final ele se arrepende e ele escreve um livro de arrependimento. E aí nós vamos ver que as pregações de Salomão, elas são na verdade a sua vida pregou. Salomão ele escreve um livro sobre provérbios, ainda jovem, para ensinar o seu filho. Ele escreve um livro sobre casamento, sobre lua de mel, quando ele está vivendo ali com a sua esposa. E no final da vida ele escreve um livro de arrependimento, porque ele havia perdido anos da sua vida longe do Senhor. A vida de Salomão prega. É isso que nós temos que entender. E aí, após apresentar um pouquinho da sua vida, da sua introdução, vamos voltar ao tema central do texto que estamos lendo aqui. E esse tema é sabedoria. Sabedoria. Repita comigo, sabedoria. Tema principal desse livro. Existe um teólogo chamado Wiersbe e ele diz assim, a sabedoria não se trata apenas de mente,
e sim do coração. Outro teólogo que eu gosto muito certa vez disse: você pode decorar o livro de Provérbios e ter ele na ponta da língua, mesmo assim você não será um homem sábio. Não é isso que te torna sábio. Não é decorar um livro, não é ler exaustivamente uma mensagem, não é isso. Sabedoria nada mais é uma frase simples, que o conhecimento aplicado da forma mais eficiente possível. Isso é sabedoria. É um conhecimento, é algo que eu aprendi, aplicado, colocado em prática da forma mais eficaz possível. É isso, acabou, gente, pode ir para casa. Brincadeira. E aí, com isso, vamos continuar lendo o texto de Provérbios, capítulo 1, a partir do versículo 2. Que nos diz assim: para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Queridos, sabedoria, ela nada mais é do que o ensino que nos transforma. Isso é sabedoria. E o ensino, ele nos transforma, mas nunca sozinho. Então vamos primeiramente entender a importância do ensino nas nossas vidas. Nós precisamos ter conhecimento. Nós precisamos buscar conhecimento. Sabe, a Bíblia ela não cultua, ela não incentiva de nenhuma forma a ignorância. E eu vivi num período diferente da igreja, que talvez vocês não tenham experimentado, ou alguns já viveram isso, onde existia um certo preconceito das pessoas da igreja à busca pelo conhecimento. Onde o conhecimento era visto com maus olhos na igreja, porque, querido, cuidado, a letra mata. Alguém já ouviu isso? Alguém já ouviu isso? Só eu que sou da antiga? Eu já ouvi. Olha, cuidado, você está querendo estudar teologia, mas cuidado, porque a letra mata. Você está indo querer tomar esses caminhos, mas cuidado. Cuidado com o conhecimento, cuidado com a faculdade, cuidado com os livros que você lê. E, querido, nós precisamos entender que todas essas frases, elas não compactuam com a palavra de Deus. Porque Deus, ele não cultua a ignorância. Deus, ele não celebra a ignorância. A Bíblia fala que Deus pode usar o louco, Deus pode usar a pessoa mais maluca do mundo, pode. Mas Deus pode usar o ímpio, Deus pode usar o maluco, Deus pode usar o endemoniado, Deus usa quem Ele quiser. A questão não é quem Deus usa. Deus me usa, olha só que absurdo. Mas, olha só o que está escrito em Oséias, capítulo 4, a partir do versículo 6, só para contextualizar no texto, os líderes religiosos da época, os sacerdotes, eles tinham um dever, como levitas, de não apenas cultuar no templo, mas também ensinar ao povo a lei do Senhor. E naquele tempo eles haviam abandonado esse princípio. E aqui Oséias ele está dando palavras de repreensão ao povo pela falta de ensinamento da palavra. E no versículo 4 ele diz assim: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Lhe falta conhecimento. É necessário nós buscarmos conhecimento. Nós conhecermos a Bíblia, a palavra de Deus. É necessário nós entendermos aonde estamos, em que sociedade vivemos, quais são os nossos desafios para o futuro, em que lugar nós queremos chegar, tudo isso requer conhecimento. Você não compra uma casa sem ter o mínimo conhecimento necessário de repente, investir dinheiro para depois comprar, ou de repente, fazer algum tipo de ação, como financiamento, consórcio, tudo mais. Ou você é muito rico mesmo e compra à vista, e amém, leva maleta de dinheiro e tudo certo. Mas o mínimo conhecimento necessário você precisa. E nós, então, aqui nessa terra, nós devemos buscar conhecimento. Você precisa buscar conhecimento. A busca por conhecimento é importante. Porém, existe um ponto aqui importantíssimo. O que é o conhecimento sem sabedoria? Qual utilidade tem o conhecimento sem sabedoria? Porque assim, hoje nós talvez estamos vivendo numa geração diferente daquilo que eu falei que eu vivi quando eu era criança dentro da igreja. Antigamente era meio que perigoso buscar conhecimento. Hoje nós estamos numa geração contrária, onde a busca pelo conhecimento é incessante. É incessante. É desesperadora.
busque conhecimento a todo preço, corra atrás, faça alguma coisa, faça um curso, faça um negócio, não sei o quê. E nós vivemos, parece que uma angústia diária de quantos certificados eu preciso ter, de quantos diplomas, de quantas graduações, de quantas mentorias eu preciso fazer, e é tudo angustiante, pois a pressão para você ter mais conhecimento é desgastante. Eu não sei você, mas eu me sinto pressionado. Meu Deus do céu, eu não estou lendo nenhum livro, eu não estou fazendo anotações de nada, eu não estou chegando a lugar nenhum, eu não estou aprendendo nada. Até cansei. Mas é isso que nós estamos vivendo hoje. E aí eu vou começar a dar alguns exemplos totalmente fictícios. Então, por favor, não se sinta exposto aqui nesse lugar. São fictícios. Mas existe um homem chamado João. Olha lá, nome nada a ver, João. Eu sei que tem alguns Joões, ó, que plural maravilhoso. Tem João aqui, mas calma, um homem fictício. E esse João, ele é o cara do TI, ele trabalha com TI. O João, ele vive constantemente em cursos online. Ele sabe tudo sobre inteligência artificial, ele sabe tudo sobre o futuro do TI. O cara manja, ele manja todas as técnicas, ele faz curso, ele faz certificações, a parede dele está cheio de tecnólogos sobre TI, tecnologia e futuro e tudo mais. Pô, legal, João, isso é maravilhoso. Tá, mas o João no seu dia a dia, ele trabalha numa empresa, e lá na área de TI, ele tem o mesmo sistema que a empresa tinha em 2010, e ele não muda. Ele faz exatamente a mesma coisa todos os dias. Ele não coloca em prática os cursos, certificados, sei lá, faculdades, tudo aquilo que ele aprende, ele não coloca em prática. Ele poderia melhorar a empresa dele, mas está confortável, ele é CLT, está tudo certo, ele bate o cartão, chega o VR, ele é feliz assim. Alguém conhece alguém assim? Não sei, não aponte para ninguém, por favor. E aí, se o primeiro carinha que eu estou falando aqui se chama João, o segundo vai chamar quem? Uma moça. Vai se chamar Maria? Não, Shirley. A Shirley, ela lê livros de autoajuda, Shirley. Oh, aleluia. Ela lê livros de autoajuda, de psicologia, de desenvolvimento pessoal. A rede social da Shirley é um negócio que você se cura ao entrar lá. Você lê reflexões sobre a posição dos planetas, sobre como isso interfere no seu humor, como você pode acordar numa manhã melhor, mais confiante, amando a si mesma. E aí ela posta textões gigantescos nas redes sociais. Se valorize, se ame, cuide de si. Uau, uau, Shirley é um exemplo. Vai para a vida pessoal da Shirley. Shirley é muito bom. A saúde emocional é um caos, uma bagunça. Ela não se valoriza, ela não se ama. E qualquer tipo de amor entregue a Shirley, chega um carinha lá, entrega um mísero amor para ela. Ela sai correndo atrás do cara, se entrega, abre o coração, abre a mente, o cara usa ela, depois joga fora, e ela volta de novo para o fundo do poço, e ela vive isso de forma repetida. Não aponte para ninguém. Não estou pensando em ninguém. Aqui, ó, exemplo, jogamos. Mas será que isso não acontece? Tem também o Clayton, eu amo esses nomes maravilhosos. O Clayton, ele participa de vários seminários, workshops, conferências sobre lideranças e negócios. Ele tem uma agenda cheia de eventos. Só que o Clayton, na empresa dele, ele está sempre desmotivado, ele vive correndo atrás da urgência, ele só trabalha para resolver BO, e é isso. Aquilo que aprende, não coloca em prática. E aí nós temos também a geração Z maravilhosa, a Valentina geração Z, né? Cara, a Valentina ama cursos de idioma. Ela já fez Duolingo, cultura inglesa, já fez, o que mais? Todos os cursos de inglês possíveis. A Valentina fez, ela ama aprender outras línguas. Só que a Valentina só assiste filme dublado. Música em português, fica aí ouvindo worship em português. Nada contra worship em português, mas você não vai aprender inglês ouvindo worship em português. É uma novidade para você. E aí, o que acontece na vida da Valentina é que ela não saiu do verbo to be. You are, I am, tal, não saiu. E ela não consegue evoluir disso. E para finalizar, nós temos o Enzo, né? Não sei por que vocês estão rindo. O Enzo passa horas nas redes sociais, consumindo todo tipo de informação sobre vida fitness
saúde, academia, crossfit, finanças e vários temas. Ele posta, ele compartilha com amigos, artigos e tudo mais. O Enzo é o cara. Quer saber como fazer o exercício na cruzada, não sei o que lá, enfim, ele sabe. Ele posta. Olha para o Enzo lá na casa dele, ele está com aquela bunda sentada no sofá assistindo Netflix o dia inteiro. Não vive nada do que lê, do que aplica, do que posta na rede social. Ele só fica o dia inteiro assistindo Netflix e comendo McDonald's. E por último tem o Dr. Edgar, que é pneumologista e fuma. Esse aí é bizarro. Esse aí é bizarro. Meu Deus do céu. E aí, queridos, o que essas pessoas, que eu já disse que são fictícias. Aí tem um pneumologista aqui que fuma, imagina, que doideira. Você é doido, não é possível. Essas pessoas, elas não vivem o que postam, não vivem o que compartilham, não vivem o que dizem para as pessoas. Faça isso, você vai ter uma vida financeira perfeita, eficaz. Vai olhar o cartão de crédito do cara estourado, tem dívida com todo mundo. Está cheio de gente assim, cheio. O que essas pessoas têm em comum? Elas vivem buscando conhecimento, elas se dedicam à busca pelo conhecimento. Elas entendem os livros, elas leem os livros, elas compartilham. Puxa, olha o que eu aprendi aqui. Nossa, olha o que esse teórico falou. Olha só, isso aqui é precioso para a sua vida, legal, da hora, não sei o quê. Talvez elas até ajudem pessoas. Olha só que curioso. Talvez elas ajudem pessoas a melhorarem de vida em várias áreas e aspectos. Porém, elas não aplicam. Elas não vivem. Não colocam em prática. O que falta aqui, queridos? Sabedoria. Nós realmente estamos nos tornando mais sábios ou apenas mais informados? Sabe, se você abrir a sua rede social durante uma manhã, fique 1 hora no TikTok, por exemplo, que é uma rede social que a todo momento ela te traz uma informação nova. Você vai aprender sobre tudo ali. Dependendo do seu algoritmo, vai te trazer um monte de coisa. Meu algoritmo me traz dibres do Neymar, depois me traz cara consertando pata de cavalo, depois é verdade, eu vou mostrar, eu vou abrir meu TikTok. Depois me traz um desenho de 2005, que eu gostava quando eu era criança. Depois me traz resumo de filme, já viu esses resumos de filme de TikTok? Eu acho maravilhoso. E eu ainda acelero ele para ver mais rápido. O carinha conheceu a mocinha, não sei o quê, depois morreu, matou o outro. Legal, assisti um filme em 30 segundos. Enfim, e aí todas as coisas que passaram ali, eu não aprendi absolutamente nada. Não mudaram minha vida. Não, Rafael, meu TikTok é crente, só tem palavra. Legal, o primeiro vídeo fala sobre Apocalipse, o segundo vídeo fala sobre graça, o terceiro vídeo fala sobre perdão, o quarto vídeo fala sobre, visões de Ezequiel. Acabou os vídeos, você não aplicou nada na sua vida, não cresceu com Deus, não foi edificado, não mudou nada. Conhecimento é saber que o tomate é uma fruta. Isso é conhecimento. Tem gente que estava chocada aqui. Meu Deus, tomate é uma fruta. Isso é conhecimento, ó. Você aprendeu aqui. Tomate é uma fruta. Porém, sabedoria é não colocar o tomate em uma salada de frutas. Isso é sabedoria. E aí algo que Deus quer compartilhar com você hoje é que você que está vivendo essa vida não precisa apenas de informação, mas, sobretudo, de transformação. Você não precisa de mais informações. Você já tem informações. Você precisa começar a ser transformado. Porque não dá para você passar mais um ano e ser a mesma pessoa. E ter os mesmos erros, os mesmos defeitos, as mesmas falhas de caráter, as mesmas motivações no lugar errado. Não dá. Eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Desculpa, não quero ser seu amigo. E o melhor conselho que eu posso te dar hoje é: pare de fazer curso. É irônico eu colocar o título dessa mensagem como um curso para obter sabedoria. E é óbvio que é uma sátira. Porque é isso, você ouve a palavra curso e fala: meu Deus, vou fazer. Vou fazer. Qual que é o nome da plataforma de curso? Meu Deus, eu sempre esqueço. Hotmart, isso aí.
E aí você vai lá no Hotmart e tem uma lista de cursos que você comprou. E aí você vai para o progresso dos cursos. O melhor está 30%. 30%. O outro está 10%. O outro está 5%. O outro está aula introdutória. Você não acabou. Para de comprar curso. Para de fazer mentoria. Para de ler 50 livros em um mês. Para tudo. Você não precisa disso tudo. Você precisa fazer um curso e aplicar. Melhor do que fazer 50. Faça um e aplique. Melhor do que fazer 50 mentorias, faça uma e aplique. Melhor do que ler todos os livros sobre o assunto que você está estudando. Nossa, agora eu vou me casar, eu vou ler todos os livros sobre casamento. E aí chega no seu casamento, é uma bagunça. É um desastre. Meu Deus do céu. Você não aprendeu tudo? Não fez encontro de casais? O encontro do renovo do casal? A mentoria do não sei o quê para ser o casamento perfeito? Não segue os tiktokers que falam sobre casamento e os instagramers? E o casamento é ruim. Para um pouco. Faça um e aplique. E olha o que o versículo 5 de Provérbios 1 nos diz. Que o sábio ouça e cresça em prudência. Que o instruído adquira habilidade para entender os provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. Queridos, o segredo para nós melhorarmos nessa área das nossas vidas é nós aprendermos a ouvir, que o sábio ouça e cresça, que o sábio entenda como ouvir e cresça e melhore, que ele afine os seus ouvidos estão afinados com a frequência de Deus, para ouvir aquilo que é dele, para colocar em prática aquilo que ele diz para você e entender quais são as possibilidades que eu tenho para executar isso na minha vida. Isso é que o sábio faz. Ele afina os ouvidos, ele sabe o que ouvir. Dentro dele existe uma bússola de Deus. Quando algum assunto está sendo lançado para ele, ele sabe ponderar: isso aqui é de Deus, isso aqui não é. Isso aqui agrada a palavra de Deus, isso aqui não agrada. Isso aqui vai me trazer um futuro melhor, isso aqui não vai. E aí ele sabe colocar isso em prática e os seus ouvidos, eles estão afinados pelo Espírito Santo. Como estão os seus ouvidos? O segredo para uma vida cristã vitoriosa é ter ouvidos sensíveis à verdade da palavra. E o que você escuta? Quais assuntos você escuta? Quem você escuta? Pessoas que te ajudam ou pessoas que te atrapalham? E seus ouvidos realmente, eles são assim, sensíveis? Eles são? Ou eles botam para dentro qualquer tipo de baboseira que é lançada sobre você? Porque o caminho da sabedoria são os nossos ouvidos. O lugar que nós recebemos diz tudo daquilo que vamos nos tornar. E queridos, cuidado, porque tem extremos por aí. Tem falsas, na verdade, meias verdades por aí. E todas essas meia-verdades, elas têm o poder de corromper a sua fé e o seu caráter em Cristo. Todas essas pequenas nuances de meias-verdades, elas podem te confundir a sua cabeça. Exemplo, eu como cristão, eu cresci na igreja, eu já ouvi zilhões de pregações, meu pai é pastor, todo domingo da minha vida eu estava na igreja. Eu lembro que quando eu tinha uns 12 anos de idade, a primeira vez eu fui para a praia e eu assisti Faustão. Eu nunca tinha assistido Faustão até os 12 anos de idade, porque todo domingo eu estava na igreja, era domingo à noite. E eu cresci na igreja e eu já ouvi todo tipo de coisa que você imaginar. Já ouvi. Certa vez eu estava num culto e o pastor falou exatamente essas palavras. O pastor lá pregando para jovens, ensinando jovens. Ah, legal, pastor ensinando jovens. E aí ele virou para o jovem e falou: olha, você está aqui na conferência, recebendo de Deus, aleluia, glória a Deus. Mas se você sair desse prédio, ir ali fora e tomar uma lata de cerveja, você vai para o inferno. Olha, eu sou líder de jovens. E eu confesso que para vocês, que é muito confortável eu chegar para o jovem e falar: ó, não pode beber. É muito confortável. Porque a Bíblia nos apresenta os riscos da bebida. Apresenta em todos os lugares.
você não deve ser dado ao vinho. O homem que é conhecido pelo abuso de álcool, esse homem com certeza vai ser um homem que gera problemas. A Bíblia dá várias indicações, mas a frase que o pastor falou, que se você beber uma lata de cerveja você vai para o inferno, essa frase não é bíblica. E pode abrir a sua Bíblia aí e me trazer aqui, não tem. Para Deus não é assim. E aí o problema que nós como cristãos devemos ter é ter ouvidos afinados para entender o que é verdade bíblica. Porque sabe, esse é o caminho para um líder mais fácil. Não pode. É o caminho fácil. Você fala, Rafael, o álcool só traz problema para as pessoas. Concordo. Não é muito mais fácil falar que não pode? Tá, mas a Bíblia não fala isso. E o que eu tenho que fazer? Ensinar a Bíblia. Ensinar, queridinho, vem cá, senta aqui. Primeiro, qual é seu passado? Eu era cachaceiro, alcoólatra. Então, querido, você está vindo para Jesus agora. Você acha que você vai ter domínio sobre isso? Você acha? É tipo eu deixar R$50 do lado de um cara que gosta de roubar. É perigoso. Então, você não acha que você precisa viver um tempo de abstinência de álcool para o seu crescimento espiritual? Não sei. Aí, queridão, se você quiser encher a cara, tudo bem, o problema é seu. Mas olha o que a Bíblia apresenta, olha o que a Bíblia ensina, olha a verdade do Evangelho, aprenda o que a palavra diz. E se esse jovenzinho aprender e colocar em prática, ele vai ser vitorioso. E o Espírito Santo vai capacitá-lo para de repente viver uma vida sem álcool, absolutamente sem. Amém, glória a Deus. Mas o processo não é nosso. E aí nós temos que ensinar as pessoas a ouvir. Olha só que coisa básica, tem que ensinar como ouvir. Esses dias um líder famoso de louvor, de igreja, falou, olha, crente não pode ouvir música secular. Não está na Bíblia, meu querido, eu entendo a vontade do cara de falar, poxa, às vezes a música secular leva pessoas ao pecado, afasta pessoas de Deus, trazem de volta sentimentos antigos, vidas passadas, eu sei, mas não é bíblico. Não é a palavra de Deus. Eu não posso colocar um jugo sobre as pessoas que a palavra não coloca, porque se você estudar a Bíblia, você vai ver que isso é farisaísmo. Foi o que os fariseus fizeram nos tempos de Jesus. Eles pegaram a lei e eles colocaram os seus costumes acima da lei. Então é isso, você não pode trabalhar no sábado. Na verdade, não é só não trabalhar no sábado, tem uma régua de quantos passos você pode dar no sábado. Fala, Rafael, a régua é bíblica? Não, não é. Deus não falou nada de régua, mas para os fariseus, o que seria trabalho? Aonde chegaria o ponto do esforço do trabalho? Não, vamos colocar regras mais claras, que podem limitar melhor o que um homem deve ou não fazer, pode ou não fazer. Isso é farisaísmo, isso não é crescimento no Evangelho, isso não é amadurecer em sabedoria. E o que nós precisamos é amadurecer em sabedoria, crescer a partir daquilo que é palavra de Deus. Tudo que eu estou pregando aqui, chega na sua casa e confere. Vê se é palavra de Deus, vê se condiz com as verdades do Evangelho, vê se Jesus se agrada desse tipo de pregação. Tenha um senso crítico, tenha ouvidos críticos e afinados com o Espírito Santo, para não ouvir qualquer mensagem e acatar aquela mensagem e viver fardos que Jesus não quer que você viva, e carregar cruzes que Jesus não quer que você carregue, e ficar lá, meu Deus, eu tenho que fazer isso porque é isso que agrada a Jesus, e Jesus está lá do céu olhando para você, ei meu filho, eu não te pedi isso. Você seguiu um cara que colocou isso nas suas costas, esse peso nas suas costas, quando o meu fardo é leve. E aí tem outro extremo também, né? Que é o cara que fala, se você está lá no prostíbulo, vivendo no pecado, e Jesus volta, você vai para o céu. Esse cara também está errado, você vai para o inferno, tá bom? Só para te explicar. Se você morre em pecado, a Bíblia diz que quem morre em pecado, distante de Deus, longe do Senhor, que transgrediu o sangue da aliança, essa pessoa é condenada ao inferno. Está na Bíblia, tá? Talvez você não acredite no inferno, na condenação eterna. Se você não acredita nessas coisas, você não acredita em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ensinou sobre o inferno, sobre condenação, sobre pior coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque Ele tem o poder de condenar a vida do homem e lançar no inferno. Ouvidos afinados, para um lado ou para o outro. E aí, querido? Dentro do nosso contexto social, faça cursos, leia livros, faça faculdade, se aplique nisso. Seja o melhor na sua profissão que você puder, se dedique, mas sempre dentro de você tenha a bússola do Evangelho que te guie.
Então vai fazer o curso lá, faz o curso. O cara é o expertise na área de não sei o que, de finanças. Tá bom, você está lá fazendo o curso do cara, e aí de repente você percebe que aquele curso está te levando à ganância. Está te levando a uma busca desenfreada por dinheiro. Aí você fala, opa, na Bíblia está escrito que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso aqui não é para mim. O cristão hoje não tem essa sabedoria. Não, é pelo dinheiro, vamos lá, porque é o dinheiro, vamos lá, é isso aí, eu sou filho de Deus, eu tenho que ter dinheiro, eu vou dar o dízimo na igreja porque eu quero dinheiro. Não, é isso, é uma troca com Deus, porque eu vou prosperar, eu vou ser bem sucedido. E aí o amor ao dinheiro se torna bíblico, ele começa a colocar em prática no seu coração e vida como princípios de Deus, quando na Bíblia é claro, o amor ao dinheiro é a raiz dos males. O apego ao dinheiro, eu quero dinheiro, é a raiz. Daí sai tudo que é de podre que acontece na sociedade hoje. É desse lugar. E aí você vai fazer um curso que gera um sentimento de usar pessoas para benefício próprio. Pecado. Diante de Deus é pecado. E aí você vai aprender sobre o mundo fit e tal, e aí você começa a criar uma imagem de cultuar o próprio corpo, e de gerar expectativas nas pessoas com o seu próprio corpo, e postar o seu corpo na rede social, e gerar nas pessoas sentimentos que você não pode suprir. Queridos, isso é pecado. Ah não, Rafael, mas eu só quero ser saudável. E exibir o bumbum no Instagram. Eu sei que eu tenho que falar dessas coisas, não queria. Mas filtrar é um ato de sabedoria. Poxa, Rafael, é que eu me dedico tanto na academia. Tudo bem, pode se dedicar. Mas por que você se dedica na academia? Para quem? Para agradar a Deus? Ou os foguinhos que você recebe no seu story? Meu Deus, queima uma floresta, seu inbox. Tanto foguinho que recebe. Filtrar é um ato de sabedoria, afine os seus ouvidos. E aí a palavra continua nos ensinando, para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. Sabe, pessoas que caminham segundo a vontade de Deus, pessoas que estão buscando a sabedoria a partir da palavra de Deus, elas reconhecem os provérbios de Deus, os mistérios de Deus, elas sabem quando é Deus falando, elas sabem quando não é Deus falando, elas sabem quando aquilo agrada a Deus, elas sabem quando não agrada, elas têm isso claro dentro delas, e quando alguém do nada chega, ei, assim diz o Senhor para a sua vida, bababá, 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 você vira e fala, querido, talvez você tenha sido bem intencionado, mas isso aí não é o Senhor, porque os meus ouvidos estão afinados à sabedoria, e eu sei o que é voz de Deus para mim e o que não é, eu sei o que agrega na minha vida a partir do Espírito Santo e o que não agrega. Isso é sabedoria, querido, é ter temor e entendimento daquilo que Deus fala. Sabe, quando Jesus veio à terra, Ele ensinou através de parábolas, Ele ensinou seus discípulos contando parábolas. E por que eles não entendiam? Porque eles não eram sábios, versados na palavra de Deus, porque eles ainda não tinham um entendimento, e o tempo foi lhes dando isso, e com o passar do tempo, dos anos, eles foram entendendo, puxa, aquele dia lá, 10 anos atrás, era isso que Jesus queria dizer, era isso que Jesus queria ensinar, porque hoje eu amadureci na fé, eu progredi, eu avancei, e agora eu começo a entender os mistérios de Deus, o porquê que Deus fala isso, porquê que Deus quer isso, porquê que esse é o melhor caminho. Tudo isso, queridos, vem através da sabedoria. Quer entender a voz de Deus? Seja sábio. Quer entender mesmo, de verdade? Puxa, Rafael, não sei ouvir a voz de Deus. É porque você precisa amadurecer. É porque você precisa ser sábio a partir da sua palavra. E aí, Provérbios 1, a partir do versículo 7, nos diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Querido, sabe quem tem a raiz de sabedoria dentro de si? Aqueles que temem a Deus. Porque o temor do Senhor, ele te coloca constantemente em um lugar de humildade. Em um lugar de, vamos lá, vamos ouvir a palavra de Deus hoje? Deixa eu abaixar minha bola e tentar entender o que Deus quer falar comigo hoje. Domingo eu vim para o culto, o pastor Silas pregou sobre o filho pródigo.
E aí, nossa cabeça automaticamente fala, eu já ouvi 475 pregações sobre o filho pródigo. Vamos ouvir mais uma. E aí você começa a ouvir. Quando nós temos temor do Senhor e a busca pela sabedoria, você começa a aplicar. Fala, tá bom, Deus, o que isso pode ser aplicado na minha vida? Tá, filho mais velho? Ou filho pródigo? Ah, não sou eu. Nasci na igreja, sou filho de pastor. Já me desviei dentro da igreja? Já, mas assim, não fui tão longe assim. Mas o filho mais velho, esse aí eu tenho que tomar cuidado. De achar que eu sou melhor que pessoas, de achar que quem chegou agora, de quem estava lá esses dias no pecadão lá, e chegou, que Deus não pode usar a vida dele, ou deve usar a vida dele. Não, cuidado, porque olha, eu estou aqui há muitos anos, eu fiz seminário bíblico, eu fiz viagem missionária, eu estudei a Bíblia durante anos, eu sou eu. E você, calma lá. E aí, nós temos que averiguar o nosso coração, colocar na bússola de Deus, ver se isso está afinando os meus ouvidos para aprender o que Deus está falando. E Deus falou muito comigo no domingo. E aí, querido, você já sabe de tudo? Você é o sabichão? Talvez você não tenha temor do Senhor dentro de você. Temor, o sentimento de temor é um profundo sentimento de respeito com obediência. Eu respeito a Deus muito, eu tenho respeito por Deus. Ele é meu pai, Ele é meu amigo, Ele me acolhe, Ele me abraça, é isso aí, Ele é. Mas Ele pode me jogar no inferno. Então, Senhor, eu preciso me humilhar na Tua presença. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso constantemente abaixar a minha bolinha e entender que eu não sou ninguém, que eu não sei nada, que eu preciso aprender, crescer, melhorar. Senhor, eu preciso da Tua ajuda para ser um pai melhor, para ser um marido melhor, para viver um casamento melhor, para ter uma família melhor. Talvez, Deus, a arrogância e a falta de temor imediatamente traz o sentimento de arrogância. A arrogância está roubando áreas da minha vida, está destruindo o meu casamento, está destruindo os meus relacionamentos, porque sempre eu me acho superior, sempre eu penso que eu sou o melhor. Querido, talvez hoje, nessa noite, você precisa tirar esse tipo de pensamento de dentro de você, voltar-se para o Senhor e falar, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor entende de todas as coisas, eu hoje me humilho diante do Senhor, eu baixo a minha bola, eu alinho as minhas expectativas com o Senhor e te peço, ajuda, Deus, me ajude, Deus, a lidar com essas situações da minha vida. Deus, é minha área financeira que está uma bagunça, Senhor, me ajuda, eu não sei as coisas, eu já estudei, já fiz pós, não sei, não, mas Deus, eu não sei, eu tô quebrando a cabeça nisso aqui, eu preciso de ajuda, eu preciso do Senhor. Deus, é meu casamento, está indo para o buraco, minha esposa não me ouve mais, sabe, Deus, qualquer dia ela vai me jogar da janela do prédio. Deus, me ajuda, eu entendo que eu estou falhando, a culpa não é só dela, a culpa é minha também. Deus, eu preciso melhorar. O temor do Senhor, um profundo sentimento de querer obedecer a palavra de Deus, de querer ser o melhor para as pessoas, de querer servir as pessoas da melhor forma. Esse profundo sentimento, ele nos coloca num lugar de humildade, para aprender, para receber conhecimento e se tornar sábios. Querido, não confie na sua visão de mundo. Não confie nela. Não confie, porque a sua visão de mundo, ela pode estar totalmente errada. O inferno está cheio de pessoas bem intencionadas, com intenções até que boas, mas que eram visões erradas sobre o mundo, sobre Deus, sobre a sua palavra. E o temor a Deus é o princípio do ser sábio. Não, mas fulano lá é muito bem sucedido, tem empresas, tem cargo, tem trabalho, tem tudo, e não teme a Deus. É sério mesmo que você vai limitar aquilo que é de Deus para a vida de uma pessoa, com o fato dela ser bem sucedida? Isso é tudo para você? Ser bem sucedido? Aí morre e fica tudo aí? Os filhos se matando pela herança do pai? Grande coisa, grande coisa. O cara morre lá numa mansão, bem sucedido e tudo mais. O que a palavra de Deus nos ensina sobre isso? Uma parábola que Jesus contou sobre o rico e Lázaro. Rico, um homem poderoso, cheio de bens e tudo mais, morreu. Lázaro, um homem que vivia mendigando, provavelmente tinha alguma dificuldade física, pois naquele tempo pessoas que tinham debilidades, não podia andar, não podia fazer certas coisas, se tornavam mendigos, pois não eram ativos num trabalho, e ambos morrem. Lázaro vai para um lugar de conforto de Deus.
e o rico vai no lugar de tormento. Por quê? Porque o que é vivido nessa terra não é eterno. Não é eterno. Acaba aqui. Acaba quando seus olhos se fecham. Morre aqui com você. E nada disso é transportado para a eternidade. Mas o que é eterno, Rafael? A palavra de Deus é eterna. O que é eterno, Rafael? Aquilo que eu faço para Deus aqui nessa terra. Os galardões que eu coloco aqui diante de Deus nessa terra. A obediência que eu coloco diante de Deus nessa terra. O eu negar a minha própria vontade nessa terra. E me submeter à palavra de Deus, ao caráter de Deus, à correção de Deus. Isso é eterno. Isso não tem fim. Isso vai de eternidade em eternidade. Porque quando eu me submeto a Deus, quando eu me entrego a Ele, quando eu tenho profundo temor pela Sua palavra, gerações são transformadas, porque isso é eterno. Isso é eterno. E para você entrar no curso de sabedoria, para obter sabedoria, mais importante de tudo, você precisa confiar e temer ao Senhor. Porque temer a Deus e a sua palavra é o que vai ter poder para realmente mudar a sua vida e te transformar. Sabe, nós temos temor pelo chefe, nós temos temor por às vezes um pai, uma mãe, um amigo, por alguém que pode te beneficiar, te ajudar. E aí nós não temos temor pelo Rei dos Reis, que criou os céus, a terra, as estrelas, que controla todas as coisas, que detém o poder sobre todas as coisas, que detém o entendimento sobre tudo aquilo que você vê, vive, faz. Que Jesus aqui na terra viveu todo tipo de tentação, prova, dor, sofrimento, para entender você, para saber o seu coração, para saber o que se passa na sua mente num momento de dor e angústia. E aí, nós não temos temor por Ele. Sabe, temer a Deus, queridos, não vai te permitir ser soberbo durante os dias de sucesso. Temer a Deus vai te ajudar a ficar de pé nos dias de fracasso. Temer a Deus vai te consolar em meio à dor, vai te corrigir em meio ao pecado. Temer a Deus vai ter o poder de realmente transformar a sua vida. Nós conquistamos isso com o temor do Senhor em nós. Não fazendo mais um curso, uma faculdade, mas tendo um profundo sentimento de respeito pelo temor do Senhor, pela sabedoria do Senhor. Que nessa noite, em nome de Jesus, possamos ser tocados por isso. Porque, queridos, a pessoa mais interessada que você viva o melhor nessa terra é o Senhor. Que você tenha a melhor família possível, o melhor casamento possível, os filhos que andem em obediência na palavra de Deus. Eu tenho 2 filhas, e eu me corrijo a todos os dias, tentando melhorar como pai, como gente, como ser humano. E talvez a coisa na vida que mais me mudou foi ser pai. Porque eu olho para aquelas coisinhas pequenas, uma tem 1 ano e 10 e a outra tem 2 semanas. Eu olho para aquilo ali e eu falo, meu Deus do céu, eu não sei o que fazer com isso aqui. Não tem manual de instrução. Não é uma ciência exata. Tem tudo para dar errado. Mas eu preciso temer a Deus para indicar para essas crianças o melhor caminho dessa terra. Temor, queridos. É disso que precisamos nessa noite.